hoje a gente vai ter que falar um pouquinho mais alto, né? Por causa do som ali, espero que não interfira. Primeiramente, quero agradecer a todos os nossos visitantes, que não são visitantes para a gente, são da nossa casa, fazem parte da nossa casa. Agradecer a José Comejá de antemão. E hoje quem vai ler a nossa página é o nosso irmãozinho Leandro. Boa noite a todos. O livro de hoje é Fonte Viva, 130, na esfera íntima. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina na qual todos os seres são peças importantes e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Não existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber o mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado da catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não olvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral, muitas vezes acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete. Não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silêncio e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observamos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de nossas graças. Bem, aqui como ele mesmo fala, nada existe sem significação, ninguém é inútil, e cada pessoa recebeu o seu determinado talento. Agora vamos para a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, Senhor de pura bondade, obrigado por mais um estudo dessa noite, mais uma palestra, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui presentes para mais um conhecimento em nossas vidas. Que o Senhor possa cuidar da nossa palestrante no dia de hoje, auxiliar ela nesse estudo e continue cuidando de todos nós, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. A nossa palestrante de hoje é José.
Boa noite a todos. Paz e alegria em nossos corações. Que a gente está feliz por estar aqui. Nos sentimos honrados pelos convites, né? A gente já veio aqui outras vezes, mas é a primeira vez que tenho a oportunidade de estar aqui com vocês estudando. E na noite de hoje eu vou pedir a colaboração de vocês para que a gente consiga conversar sobre o tema, por conta, né? E a gente fica muito feliz. Trazemos um abraço da nossa casa, da Sociedade Espírita Amor e Caridade, cumprimentando, parabenizando o GF pelos 10 anos. 10 anos é uma data muito importante para a instituição espírita. A SEAC fez 14. E na ocasião dos 10 anos, foi um momento que a gente precisava receber o que a gente recebeu os presentes. Então a gente sabe da importância dos 10 anos na Casa Espírita. Então que vocês tenham forças, que vocês continuem perseverantes e que daqui para frente o trabalho vai continuar. Vai ser mais fácil? Não sabemos. Mas a certeza que temos é que Jesus está com todos nós e com vocês nessa tarefa. Então se sintam fortalecidos, amparados, não desanimem diante das situações adversas que acontecem para atrapalhar o trabalho, para atrapalhar a caminhada. Eu, ao final, gostaria de ler uma página em comemoração ao aniversário de vocês. Então, iniciando o nosso trabalho, a gente vai falar no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita faz, né? Nós estamos com o capítulo 4, os infortúnios ocultos. Né? Kardec escreveu muito bem esse item. E nós, na noite de hoje, vamos refletir sobre o tema. Então, ele começa falando das tragédias, dos flagelos. Eles são importantes e nós precisamos desses momentos para usarmos para a nossa evolução. Nosso degrau de evolução, ele vai avançando desde o momento que a gente saiba aproveitar esses momentos difíceis, né? Destes flagelos destruidores, são tragédias difíceis, acontecem no nosso país, em outros países materialistas, mas que na hora, no momento mais difícil, a solidariedade está presente, mesmo nos países materialistas. E o povo brasileiro tem por característica a solidariedade. Nós somos, né, um povo solidário. A gente se incomoda com a dor do outro. Então isso é muito bom. Mesmo que às vezes a gente acha que não está fazendo nada, nós estamos fazendo sim. Então os flagelos, assim como as destruições, elas aparecem aí para a sociedade, que somos nós, como um mecanismo para que a gente consiga auxiliar o nosso próximo. E nesse momento que a gente vai auxiliar o próximo, não necessitamos de religião, não precisamos ser espíritas, não precisamos ser evangélicos, não precisamos ser de denominações religiosas nenhuma. Precisamos apenas ter o quê? O amor em nossos corações. Então, os flagelos e as destruições, elas alavancam o nosso progresso. É necessário. Mas até que a gente tenha esse entendimento, a gente vai lamentar ao Criador. Não vamos entender determinadas situações.
porque irmãos nossos sofrem, porque eles passam por essas dificuldades, provações. A gente iria questionar o Criador, mas nós fazemos o quê? Procuramos ajudar os irmãos, fazendo campanhas, a sociedade cria, né? Isso é muito bom, mesmo quem não tem religião nenhuma e que se diz ateu, não acredita em Deus, mas na hora que há uma campanha, principalmente nas redes sociais hoje, todo mundo quer auxiliar. É uma casa onde tem crianças, né? Onde lares, onde tem idosos, são vaquinhas virtuais que ficou na moda para ajudar uma campanha de um remédio para determinadas pessoas, para determinadas doenças raras. Então, a sociedade consegue dar as mãos e ser solidário. Então, isso é muito bacana, a gente observar que independe da religião. E nós, né, enquanto espíritas, nós começamos a entender isso mais a miúde, mais profundo, quando Jesus nos ensina que a gente precisa se colocar no lugar do outro, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a gente já começa a ter esse entendimento. Mas essas tragédias, né, esses flagelos, eles são fáceis, entre aspas, da gente conseguir ajudar e amenizar. Por conta, vocês desculpem que eu estou rouca, é o que eu falo pouco, né? E estou fazendo esforço para falar mais alto. Então, quando a gente fala em outras, né, como infortúnios ocultos, a gente também está querendo dizer em tragédias, só que são tragédias silenciosas, ocultas. São aquelas que a gente não vê, que a gente não sabe. Porque a tragédia, né, quando a gente está falando materialmente, essa a gente consegue ver e ajudar. Agora, a silenciosa, que são os infortúnios ocultos, que cada um de nós aqui pode estar trazendo nesse momento, esse a gente não consegue ajudar se a pessoa não se colocar, se a gente não prestar atenção no outro. Então, no Evangelho, Kardec coloca para a gente a história, né, porque foi Kardec que fez essa interpretação, de uma senhora que tinha posses, que se trajava simples, levando alimentos, levando socorro, auxílio a uma família necessitada. Então ele vem escrevendo nesse item a condição dessa mulher. E eu vou ler alguns trechinhos, porque eu acho que na íntegra fica muito melhor para o nosso entendimento. Então, ele diz assim, existem, né, ao lado das tragédias naturais, como a gente já falou das tragédias gerais, existem milhares de tragédias particulares que passam despercebidas. É o caso das pessoas que jazem no leito de dor sem se queixarem. São a esses desventurados, discretos e ocultos, que a verdadeira generosidade sabe procurar, sem esperar que lhe venham pedir assistência. Então, quando ele fala discretos, né, e ocultos, então são situações diversas. Então, atualmente na nossa sociedade, o desemprego, a solidão, a depressão, o alcoolismo, são uma série de situações que são infortúnios ocultos, que ninguém está sabendo. Às vezes a gente olha para o outro e interpreta a imagem da pessoa. Então você olha e imagina que aquela pessoa não tenha problemas, porque ela está bem vestida,
vida, ou porque ela vive rindo. Tem gente que vive sorrindo, mas passa por situações dificílimas e a gente não tem conhecimento. Às vezes está passando um problema com o filho que viveu nas drogas, é um filho com depressão, é um parente doente. Então, são tragédias silenciosas, mas que a pessoa não conta e a gente não consegue ajudar essa pessoa. Então, esses infortúnios são muito mais difíceis da gente conseguir enxergar, porque as tragédias, de um modo geral, a gente vê, todo mundo fala, agora as outras não. Então, quando Kardec coloca para a gente a situação dessa senhora, que ela levando alimento, e ele diz que ela está no carro, numa carruagem lá fora, levando todas as necessidades a essa família, que o chefe está doente, internado no hospital, e a mãe cuidando dos seus filhos, ele mostra para a gente que essa senhora, apesar de ter posses, ela pegou o que ela pode oferecer, além do lado material, ela pode doar dela o tempo, ela pode doar dela o amor, a dedicação, a compreensão, para ir lá visitar aquela família antes que eles realmente não tenham mais condições de sobreviver. Não é verdade? Às vezes a gente só começa a ajudar uma família ou uma pessoa quando ela está passando fome. Quando alguém fala assim, vamos fazer uma campanha do quilo, que a pessoa tem necessidade de cesta básica, não tem um leite para dar às crianças, a gente só enxerga esses infortúnios quando já estão na necessidade do necessário. A gente não percebe que a pessoa precisa, antes de se afundar moralmente, ela precisa de uma ajuda. E a gente às vezes não ajuda nem materialmente nem moralmente. Moralmente seria levar uma palavra amiga, mas também não adianta a gente levar uma palavra amiga para aquele que está ficando com fome, que está com fome. A gente tem que ajudar no alimento. A gente precisa ter esses olhos de ver, de prestar mais atenção no nosso companheiro. Isso acontece muito dentro da casa espírita. Nós éramos de uma outra instituição espírita antes de fundarmos a SEAC, e lá a gente fazia a campanha do quilo com a mocidade espírita. E ao redor da casa espírita era um local pobre. Geralmente a maioria das casas espíritas é assim. E a gente fazia essa campanha do quilo com os jovens. Batíamos em casa, as casas mais simples é que doavam os alimentos para a gente. As casas, mais ornamentadas nunca tinham ninguém para nos atender. E quando alguém nos atendia, dizia que era o empregado da casa, não era o patrão, não era o dono da casa. Então só sabe da necessidade do outro aquele que já passou. Ou que coloca o amor no coração, como essa senhora aqui. Ele conta que ela tem posses. E voltando à história da casa espírita, nós tínhamos um evangelizando conosco na nossa turma, muito dedicado, um menino muito estudioso, que ele fazia campanha do quilo com a gente, pedia muito bem, levava o evangelho na boca, e ele conseguia, junto conosco, que trabalhávamos na evangelização com a mocidade, arrecadar muitos alimentos. E uma determinada tarde, após a finalização do trabalho, ele me procurou e falou: tia Josefa, a tia fulana não vem hoje não? Aí eu acho que não vem mais não, porque essa pessoa cuidava da parte da promoção social e ela não estava presente nesse dia. Eu acho que ela não vem. E ela deixava todos esses alimentos trancados no armário, a gente contabilizava, arrecadava, ela guardava e ela fazia distribuição para as pessoas que pegavam cesta básica na casa. E
E aí esse jovem me perguntou, mas tia Josefa, ela não vem? Será que ela não vai chegar depois? Olha, meu filho, eu acho que ela não vem, ela não deixou recado, eu não estou sabendo de nada. Por quê? Eu posso te ajudar em alguma coisa? A gente tinha terminado a nossa campanha. Aí ele, não tia, é que eu, na minha casa, eu não tenho nada, eu estou sem compra nenhuma. Desde ontem eu não tomo nem café. E a tia, falou o nome da tia, ela, às vezes eu peço cesta básica para ela. E como ela não veio hoje, eu pensei de encontrar com ela, e ela não está aqui hoje, então eu não sei o que fazer. Então, na mesma hora, a gente pegou os alimentos que tínhamos e compramos mais e entregamos esse jovem, levamos até ele em casa. É um jovem que estava junto de nós, que frequentava a casa espírita, estava ali na mocidade espírita, que a gente não sabia que passava fome. Então é isso que a gente está falando. Às vezes a gente está do lado de um companheiro que está passando uma necessidade, mas ele não consegue se expressar, a gente não consegue captar, ou a gente também não está interessado, né? Porque a gente tem os nossos problemas e muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, olha, eu já tenho problemas suficientes, mais um eu não vou dar conta. Então vão passando situações dessa ordem e a gente está perdendo a oportunidade de sermos bons. Então foi um aprendizado muito importante para a gente ver esse jovem, e ele não deixou de ir à casa espírita, ele não se lamentou, ele continuou fazendo campanha, a gente passou a prestar mais atenção nos nossos jovens, passamos a prestar mais atenção nos nossos amigos, nos nossos irmãos de caminhada. É claro que a gente não dá conta de todas as dificuldades problemáticas, mas a gente precisa observar aqueles que estão ao nosso lado. Então isso foi um aprendizado muito forte para a gente naquela ocasião. E depois a gente veio saber que ele estava em casa sem televisão há 2 anos. E nós tínhamos na nossa casa 3 televisões, televisão na cozinha, e televisão no quarto, e televisão na sala, sem a gente usar. Então, ele não reclamava, e nós reclamamos por poucas coisas que nos acontecem, nós reclamamos. Então são esses infortúnios que a gente precisa observar, e Kardec coloca aqui dessa maneira, que eles são discretos e ocultos. Então vem também em forma de doenças, né, misérias. E mais à frente, ele vai dizendo que essa mulher, ela tem um ar distinto, vestido de um modo simples, embora com distinção, seguida de uma jovem também vestida modestamente. Ela entra numa casa de miserável aspecto, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta sauda-no com respeito. Onde ela vai? Sobe até o quarto humilde. Ali mora uma mãe de família cercada de criancinhas. Então ela tinha já uma certa liberdade, já conhecia o local, o recinto, e ela ia distintamente. Poderia ser ela uma pessoa de posse, era, mas ela buscou a aparência mais simples, para não chocar o outro, porque muitos de nós gostamos de oferecer, de ajudar, mas gostamos de aparecer. Ah, olha, eu estou doando, olha aqui, eu estou doando. Tudo com as redes sociais agora, não estou criticando, porque eu também uso as redes sociais, acho bem bacana, interessante, mas a gente precisa saber como a gente usar. É uma ferramenta poderosa para a gente, mas vamos saber usar. Mas tem pessoas que só querem aparecer, mostrar que estão ajudando, e elas vão lá e mostram, olha, eu estou nessa posição, você está aí porque você é uma pessoa miserável, necessitado, e eu vou te ajudar.
Então está em posição de humilhação, sendo uma posição que está humilhando o outro. Então é o cuidado que ela teve aqui. Ela foi distintamente, entrou na casa, porque ela já era conhecida, já tinha intimidade, mas ela foi tranquila. E a filha, levando a filha junto dela, que também, modestamente, estava vestida como ela. E lá ela foi levar a palavra amiga, ela foi levar os alimentos que a família necessitava e foi tranquilizar aquela senhora que o marido estava hospitalizado. E ela disse que ela ia até o hospital também visitar o chefe de família, porque ela não foi lá somente como uma benfeitora. Olha, eu estou aqui entregando alimento, agora sou eu que estou ajudando. A minha situação, a minha posição é de poder. Eu que posso mandar na sua casa. Não. Ela foi respeitando aquele lar, aquela família, aquela mãe e aquele chefe de família. Ela não tirou a autoridade daquele chefe de família que estava momentaneamente doente, internado no hospital. Ela foi lá se colocar à disposição, foi ajudar, foi doar o tempo dela. Isso que a gente tem que aprender. Isso que é um exemplo para a gente. E ela levando a filha dela ficou observando o que ela estava fazendo e disse, também quero ajudar. E a mãe dela disse para ela o quê? Minha filha, você pode ajudar, mas se eu te der tudo aquilo que eu trouxe aqui comigo na bolsa e você ter simplesmente fazendo o ato de doar o que eu comprei, não, você não está doando de você. Você está doando o que o outro que eu comprei. Doar, ela estava ensinando para a filha. Doar é doar algo de nós. Então, nesse momento, a gente vê a questão da educação, a gente vê a questão da evangelização, e ela estava evangelizando a sua filha. Que ela fosse, ela falou para a filha, que ela aprendesse a costurar, que ela fizesse algo por ela própria, com as suas mãos, para ajudar o outro. Aí sim, ela estava fazendo a verdadeira caridade. Porque a caridade material, ela é importante, é a entrada. A gente precisa das mãos para fazer a caridade, porque os nossos irmãos precisam da nossa ajuda, a ajuda do alimento, essa ajuda material é importante. A gente não está dizendo aqui, nem Kardec disse isso aqui. Ele disse apenas que é a entrada. Os flagelos, as tragédias são a entrada da caridade material. São as nossas mãos ajudando. Agora, a caridade material, moral, como Jesus entendia e como Kardec perguntou aos espíritos, como Jesus entendia a verdadeira palavra caridade, o sentido da palavra caridade, e os espíritos disseram que era através da benevolência, da indulgência e perdão das ofensas. Era como Jesus entendia a caridade. Então a caridade moral, como entendia Jesus, essa é que a gente aprende na casa espírita, é a que a gente mais deve praticar, é ter indulgência, é ser bom e perdoar o outro. Essa caridade precisamos praticar. Ela começa primeiro dentro do nosso lar, na nossa casa, com os nossos familiares, com a nossa família, depois no nosso ambiente de trabalho, na casa espírita. É um local maravilhoso para a gente treinar. Muita gente diz que muitas coisas na vida ela não aprendeu, porque ela não aprendeu quando era na infância dela, não teve educação, que ela é desse jeito e vai morrer desse jeito, né? É a síndrome da Gabriela, como chama. Eu nasci assim, né? Eu cresci assim, vou morrer assim, não é, né?
E não tem desculpa, porque a gente aprende isso na casa espírita. A casa espírita é o nosso lar. Então a gente está tendo essa orientação que a gente precisa trabalhar a qualidade moral. Então não é desculpa para a gente. Mas a gente arruma essa desculpa. Então a gente vê com muita dificuldade. Continuando aqui, só vou pular aqui. Essa senhora, depois que ela faz essa visita, ela começa dizendo, ela diz assim, quando termina a visita, Kardec diz, ela diz a si mesma, a senhora, né? Comecei bem meu dia. Qual é o meu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo da consolação. E à noite um cântico de bênção se eleva por ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. É o que a gente falou. O que importa não é a opinião dos outros, mas é o que ela está fazendo e é o que a espiritualidade está olhando o que ela está fazendo. Porque a gente sabe, quando a gente ajuda alguém, a gente não pode esperar nada em troca, não podemos esperar gratidão, porque às vezes aquele não vai nos agradecer, mas o espírito protetor dele, os amigos espirituais que acompanham ele, eles sim vão ficar gratos a gente, porque vai olhar e vai dizer assim, poxa, eles estão, esse irmão, essa irmã está auxiliando este outro irmão necessitado. Ele ainda é um pobre, coitado, doente, não enxerga isso, mas eu estou agradecido. Então a gente vai conquistando amigos espirituais. Esses são os mais importantes para a gente. Esses são os mais importantes. Não é aqueles que a gente fica aguardando reconhecimento da nossa boa ação, que não é boa ação, é obrigação. Nós temos obrigação moral de ajudar os nossos irmãos à nossa volta que estão passando por dificuldades. A gente não pode esperar esses irmãos caírem. Nós vivemos numa sociedade, no momento atual, no nosso país especificamente, que muitas pessoas estão passando por problemas de desemprego. E o problema do desemprego, o problema financeiro, ele gera várias situações, vários outros problemas. A depressão, a dependência química, o alcoolismo. E daí da depressão, a gente sabe que a gente saiu do mês do Setembro Amarelo, a gente sabe que muita gente tem ideias suicidas. E a gente não consegue compreender esse irmão. Achamos, a gente se coloca no lugar de todos, tá? É claro que a gente não está falando individualmente aqui, a gente já tem essa compreensão, mas a gente precisa falar de um modo geral. Muitas das vezes a gente não compreende o estado emocional de um irmão, de um parente, de um amigo, ou de um irmão da casa espírita, porque ele está deprimido. A gente acha que o espírita não tem depressão. O espírita tem depressão. O espírita tem problemas de dependências diversas, que ele está buscando forças para superar essas dificuldades. Mas em especial, o que a gente vai falar, é a depressão, que é o mal do nosso século. E é uma doença o quê? Silenciosa. É um infortúnio oculto. Às vezes a gente olha a pessoa sorridente e não imagina a força que ela faz para estar presente na casa espírita, fazendo o trabalho dela. Por quê? Porque ela é exemplo para as demais pessoas. Tem muita gente que pega uma pessoa da casa espírita, seja um dirigente, seja o coordenador de trabalho, ou até mesmo um companheiro ali de estudo da doutrina, e pega aquela pessoa como exemplo, pela dificuldade que ela passa, e ela começa a ter aquela pessoa como um parâmetro, mas mal sabe ela que aquela pessoa tem problemas diversos.
fala para ninguém. Mas e nós? Será que a gente também se coloca à disposição para querer ajudar o outro? A gente só vive com pressa, vivemos correndo, não dá pressa para nada, não dá tempo para nada, porque a gente está sempre em cima da hora. Quando a gente se esbarra com alguém na rua conhecido, a gente olha, a gente dá meia parada, a gente não sabe se para, se fala, né, se beija, e a pessoa também não sabe. Está errado, a gente tem que parar, a gente tem que dar um abraço. Às vezes aquele abraço que a gente vai dar àquela pessoa, naquele momento, é o abraço que ela precisa, mas que ela não tem, às vezes, oportunidade de falar. Um abraço é tão importante. Às vezes a gente vê que o outro está com problema, mas a gente olha e deixa para lá. Não vai lá nem perguntar, não vai lá nem dar um abraço. Às vezes a gente não vai poder conversar naquele momento com a pessoa, mas se a gente for lá, fulano, você está bem? A pessoa, você, vou te dar um abraço, abraça a pessoa. Esse abraço vai ser importante. Tem muita gente passando dificuldades. No livro O Homem Integral, de Joana de Ângeles, que eu gosto muito, ela fala sobre os fatores de perturbação do homem. Então ela enumera 5 fatores de perturbação. Ela fala do medo, ela fala da solidão, ela fala da liberdade, ela fala... Vou na cola, peraí. Fala da... Vamos lá. Fala da rotina, da ansiedade, do medo, da solidão e da liberdade. Então, ela diz que são fatores de perturbação do homem. Se a gente trouxer para o nosso estudo, a gente vai começar a entender isso, que realmente é dessa forma. A rotina, ela é necessária. A gente precisa ter uma rotina no nosso dia a dia? Precisamos acordar, se arrumar, sair do trabalho, voltar do trabalho, ter os nossos compromissos. Se a gente tem compromisso na casa espírita, a gente vai para a casa espírita. Se a gente não sai de casa para trabalhar, a gente tem a rotina dentro de casa, né? A dona de casa ou quem trabalha em casa, ela tem uma rotina. Então ela é necessária? É necessária. Só que nós, muitas das vezes, seguimos muito à risca essa rotina e essa rotina nos prejudica. Então, a gente precisa mudar um pouco também essa rotina. Buscar coisas que nos acrescentem, nos dê prazer, que nos ajude na nossa vida para que tenhamos o quê? Saúde mental, saúde espiritual, que é muito importante. E a gente, às vezes, por conta da nossa rotina, que a gente não pode deixar de fazer, a gente deixa de agregar valores importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida mental. Então, a rotina ela é um fator importante, mas a gente precisa fazer organizar de maneira que a gente tenha um ganho, não só que a gente fica ali fazendo a mesma coisa sempre. E aí ele vai, né? Ela vai falando da ansiedade, por conta, às vezes, de uma rotina ali muito massificante, a gente vai criando o quê? Ansiedade. Essa ansiedade, ela fica num grau de perturbação muito grande para a gente, porque a gente começa a se cobrar determinadas coisas que a gente não dá conta. A gente quer estar sempre fazendo coisas que a gente não consegue dar conta da nossa rotina. Às vezes gera compromissos no movimento espírita, compromissos familiares, compromissos no nosso ambiente de trabalho, compromissos que a sociedade cobram de nós, que a gente tem que andar, é o padrão da sociedade, né? Temos que andar na moda, precisamos ter isso, precisamos ter aquilo. Então, se a gente não tem, a gente se sente o quê?
quê? Diminuído perante a sociedade, perante os outros, perante os parentes, perante determinados amigos. Então isso vai criando o quê? Uma ansiedade. Essa ansiedade não é boa, porque, como a gente está falando desde o início, vivemos um momento muito difícil no nosso país. Então, o grau de ansiedade de pessoas ansiosas está muito grande. É muita gente vivendo o amanhã. Ela não está vivendo o presente, ela está pensando o que ela vai fazer amanhã e deixando passar o presente dela. Sempre lá na frente. E essa ansiedade, ela vai gerando o quê? Doenças, perturbações. E vai gerando o quê? O medo. Porque o medo, ele é importante para as nossas vidas? Sim. Porque se a gente não tiver medo, se nós não tivermos medo de nada, a gente vai atravessar a rua sem olhar ao lado. Né? Então a gente precisa ter o medo. É para a nossa defesa, para o nosso crescimento. Só que por conta de tantas dificuldades, da ansiedade que a sociedade vive, o medo, ele está aqui, atrelado a doenças. As pessoas estão sofrendo transtornos, não saem à rua, têm medo das pessoas, não param para falar com estranhos. Se alguém pergunta, quer saber uma informação, a gente já olha para a pessoa e já começa a duvidar se ela quer informação ou não. Então o medo, ele está no nosso dia a dia como um fator de perturbação também. E vem a solidão, ela descreve a solidão também para a gente como um fator de perturbação. Não, nunca na nossa sociedade estivemos tão solitários. O avanço tecnológico nos afastou muito das pessoas, como a gente já falou. Ele é bacana, é uma ferramenta interessante, é muito boa, mas as famílias, as pessoas, elas estão deixando de conviver, de se relacionarem por conta de aplicativos, porque elas conversam ali e não conversam mais, não sentam para conversar, para brincar, para rirem. Elas usam essas ferramentas para se agredirem, elas usam essas ferramentas para falarem mal dos outros, para criticarem e não concordam com a opinião dos outros, enquanto que nós precisamos conviver mais uns com os outros para que a solidão não nos assole. E muitas pessoas, a gente não pode avaliar as pessoas pela aparência. A gente está dizendo, as pessoas estão entrando num caminho muito difícil. E esse caminho, às vezes, não tem volta, porque aí elas começam com ideias destrutivas, né? Que vão acabando ali com o campo mental delas, com a vida, o corpo físico, desde o momento que elas não cuidam da saúde dela, não cuidam da alimentação dela, do corpo dela. A gente está aqui com esse corpo emprestado e a gente precisa dar conta dele. Então, as pessoas, elas estão deixando a sua saúde de lado e estão comendo muito. Assim como a gente fala das viciações, tem muitas viciações que são ali silenciosas e a gente não procura saber por quê. E elas vão criando dependências. E a gente observa pessoas, às vezes, na rua, que a gente só encosta do lado delas. Elas começam a conversar com a gente, fala da vida toda. Em 10 minutos, ela contou a infância dela toda, ela contou a vida dela toda, contou a vida dos filhos, de todos os filhos, e a gente está ali ouvindo. Ela só queria alguém para ouvir. Então a gente não tem tempo, às vezes, para ouvir essa pessoa. Certa feita, eu estava, depois do trabalho, a gente foi numa sorveteria, eu e o Éder, e assim, eu adoro sorvete, sorvete é muito bom, né? Ainda mais com esse calor. E a gente foi numa sorveteria, assim, bem top, e esses sabores maravilhosos, e eu peguei meu sorvete, ele pegou o sorvete dele, tinha uma mesa para sentar, e tinha uma moça muito bonita, sabe?
e ela passou assim do meu lado, Éder ia sentar na minha frente. E ela não deixou. Ela sentou na minha frente. E eu, boa noite. Boa noite. E aí, olhei para Éder. Éder sentou do lado, né? Disse, bom, se ela sentou na minha frente, alguma coisa tem. Uma moça muito bonita, sabe, gente? É aquele padrão que a gente às vezes quer ter, né? Bonita, alta, loira, olhos verdes, é a Érica. Então, muito bonita a moça, muito bem arrumada. E aí ela puxou o papo comigo, começou a conversar comigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ai, esse sorvete é tão maravilhoso, né? Ai, eu também gosto, eu também amo sorvete. E dali começou uma conversa. E aí a gente falou dos sabores do sorvete, falamos da composição, que tem sorvete que não tem leite, é água e a base, e dos sabores, fomos falando. E eu fui, né, conversando com ela, Éder lá, quietinho tomando sorvete dele, né? Era depois do trabalho, a gente foi para lá para conversar, mas tudo bem. Ela começou a conversar e depois ela começou a dizer assim, olha, eu venho aqui no shopping pelo menos umas 2 vezes por semana, mas aí eu tomo esse sorvete, como 2 hambúrgueres. Aí eu, nossa, você come 2 hambúrgueres? Come, depois toma um sorvete desse grande. Ai, olha, eu não consigo fazer isso não, se eu fizer isso toda semana, eu faço. Aí eu já comecei a ter um outro olhar por ela, né? E aí ela começou a falar do trabalho, começou a falar da família, e começou, ela queria alguém para conversar. E ela, aparentemente, pela sociedade, uma pessoa, né, aos nossos olhos, não tem problema, né? Porque está ali bem arrumada, tem o trabalho dela, mas estava sozinha. E ela, a gente ficou conversando, ó, não foi? Um bom tempo. E aí a gente observa a questão o quê? Da solidão. Então a família dela não mora aqui no estado do Rio e ela mora sozinha no Rio. Então vocês vejam, a nossa sociedade está dessa forma. E às vezes a gente diz assim, a pessoa parece que é maluca, eu quero conversar do nada. Não é, gente, a gente precisa dar atenção. Eu, no mesmo momento, entendi, porque ela veio, eu estava conversando, né, com ela e tal, e aí ela veio e sentou. Aí eu falei assim, bom, ela está precisando de uma conversa. E dali a gente conversou, terminamos o sorvete, ficamos lá, ó. E foi ótimo, muito bom para mim, né, não perdi meu tempo. A gente conversou depois, né, eu e ela, a gente mora na mesma casa, então a gente podia conversar depois. E aquela jovem, ela precisava daquele momento. E muitos de nós, a gente não dá essa atenção. Às vezes aquela palavra, aquele abraço, aquela conversa, naquele momento com aquela pessoa, é a coisa mais importante que ela precisa, naquele momento. Então a gente não pode se furtar isso. A gente tem que lembrar desses infortúnios ocultos, dessas... Tá saindo aí? Dessas dificuldades, dessas tragédias íntimas que nós também trazemos. Às vezes a gente está na nossa casa, temos a nossa família, o nosso parceiro, mas a gente não conversa tudo com eles. A gente tem sempre alguma coisinha que é só nossa e a gente fica ali guardando. Mas a gente tem que exteriorizar, precisamos trabalhar isso. E na casa espírita é uma oportunidade muito grande para a gente trabalhar. E aí ele vai falando da liberdade, né? Então, a questão da liberdade, a gente pode tudo. A gente aprende na doutrina espírita a questão do livre-arbítrio, que a gente pode fazer o que quiser da nossa vida. Mas a nossa liberdade, ela termina quando começa o quê? A do outro. Então a gente tem que saber usar. Então todos esses fatores de perturbação, que a Joana de Ângeles coloca, no livro O Homem Integral, tem mais a miúde lá, se vocês quiserem consultar, é maravilhoso. Vai nos ajudar a entender muitas coisas que a gente passa e vê na nossa sociedade. Então, o que eu gostaria de dizer, eu acho que a hora está chegando, né? Você mesmo falou da hora, mas é que eu quero ler aqui. Eu gostaria de
de finalizar, só que do Evangelho, é que ela diz assim, dessa maneira, quando ela diz para a filha, que darás algo que vem de ti, que a gente estava falando da importância da caridade, da evangelização. E é assim que essa mãe verdadeiramente cristã forma sua filha para a prática das virtudes, ensinada pelo Cristo. É espírita? Kardec me pergunta, é espírita? Aí ele exclama, o que importa? Então, muitas das vezes a gente fala muito que o espiritismo, a doutrina espírita, ela está aqui como a nossa, o nosso plano, a nossa tábua de salvação. Não, ela é educativa, é para a nossa educação. Então, como Kardec diz aqui, é espírita, não importa. O que importa aqui é a educação. Então, nós aqui, quando falamos da casa espírita, para os espíritas, estamos formando espíritas, trabalhadores espíritas? Sim, é importante. Mas o mais importante é a formação do homem de bem, a evangelização da criança, do jovem, do adulto e a nossa autoeducação. Isso é o mais importante, para a gente observar a dificuldade do outro. Então, a gente só vai aprender isso quando a gente se colocar à disposição e a gente realmente entender o mandamento de Jesus, que é amar ao próximo como a nós mesmos, né? Isso a gente vai conseguir. E para finalizar, como eu disse, eu gostaria de ler uma mensagem, o tempo de ler, é muito importante. Esse livro aqui, do Mandato de Luz, eu tenho ele há muitos anos, e todas as mensagens, né, de Chico Xavier e Espíritos Diversos, elas são voltadas à casa espírita. E tem uma aqui que é muito interessante, que eu trouxe para a nossa reflexão, tem a ver com o nosso tema, e também com os 10 anos da casa. É importante, né, para nós, trabalhadores da doutrina, ter sempre incutido em nossa mente as mensagens dos Espíritos. Essa mensagem é de Emmanuel. E essa mensagem, o título é Entre Irmãos. Um tipo de beneficência indispensável ao êxito nas tarefas de grupo é o entendimento entre os companheiros. É o que Emmanuel disse. Não nos referimos ao entendimento de superfície, mas à compreensão de base, através da paciência recíproca que se apresente na esfera do trabalho para a superação de todos os impeços. Acostumamos-nos a subestimar as exigências pequeninas, como sejam a supressão de um equívoco, a reformulação de um pedido, uma frase calmante em hora difícil, o afastamento de uma queixa, e a tisna de sombra passa a enovelar-se com outras tisnas de sombra. A breve espaço, ei-las transformadas em bolas de trevas, intoxicando o ânimo da equipe com a obra ameaçada de colapso ou desequilíbrio. Não ignoramos que um parafuso desarranjado numa roda em movimento compromete a segurança do carro, que o curto-circuito em recanto esquecido é suscetível de incendiar e destruir edifícios inteiros. Mesmo assim, não sanamos comumente o mal entendido, capaz de converter-se em agente de perturbação ou desordem, arrasando largas somas de serviço, no qual se garante a paz da comunidade. Estabelecido o descontrole no mecanismo de nossas relações uns com os outros, pausemos um minuto de meditação e prece para observar com serenidade
o desajuste em causa ou o hiato havido. Em seguida, aceitemos a mais elevada função da palavra, a da construção do bem, e saibamos esclarecer-nos mutuamente, esculpindo o verbo em tolerância e fraternidade, a fim de que a marcha eficiente do grupo não se interrompa. Certifiquemo-nos de que muito coração do caminho espera unicamente um toque de gentileza para se descerrar à alegria e ao trabalho, ao apaziguamento e à renovação, lembrando certas portas de nobre e sólida estrutura que aguentam golpes e murros de violência, sem se alterarem, mas que se abrem de imediato sob a doce pressão de uma chave. Emmanuel. Eu achei essa mensagem bem apropriada para nós que somos trabalhadores da Casa Espírita, em especial a casa que está fazendo 10 anos. A gente sabe que é um momento que a gente está solidificando, né, o trabalho, e a gente precisa de muita força. Então eu deixo aqui um abraço carinhoso do Conselho do 37º seu, né, da parte da unificação que eu represento, e que a gente está sempre à disposição da casa do movimento espírita. Então fico grata pela SEAC também, nossa casa, pelo convite, e que a gente consiga levar a paz e alegria em nossos corações e a mensagem para a nossa reflexão. Muito obrigada e boa noite.